Obrigado pelo convite, André, Éder. Quero agradecer vocês, principalmente por uma coisa. Eu adoro que eu estou num lugar onde eu não conheço quase ninguém. Dá uma esperança de que isso pode dar certo. Porque a gente precisa mesmo de gente muito diferente, de círculos diferentes para atender aí o desafio que a gente tem pela frente. E também parabenizar a Fundação, né, a Oficina Municipal, perdão, e a Fundação por decidir investir nesse tema, que é realmente um tema, ainda mais se tratando do momento que o Brasil vive, de crise, é um tema que é o momento da gente fazer isso. É o momento da gente dar uma recuada em algumas coisas, formular, então, muito importante isso, e provocar vocês que pensem numa estratégia de médio prazo que a gente consiga contribuir de forma permanente a esse processo para a gente ter um produto final aí que ajude o contexto que a gente precisa na sociedade. O que eu vou trazer aqui na minha fala é um pouco minha formação. Eu sou cientista político, mas sou técnico desde o ensino médio, então eu misturo a área de tecnologia com a área da política. Trabalhei 5 anos no governo federal com participação social. Plataformas de participação social. O que eu trouxe aqui, prometo que eu não vou demorar tanto quanto irá, o que eu trouxe aqui é mais um pouco de algumas provocações, reflexões de como a gente pode aproveitar um pouco da experiência que eu tive lá, né? Então, no contexto de que esse é um espaço que a gente depois prevê uma formação de grupos de trabalho e tal, então quem for participar dos grupos de trabalho de política pública e arquiteturas e algoritmos de participação, pode anotar algumas coisas da minha apresentação que vai ajudar nos debates aí. Uma recomendação. E aí, para começar, lembrar um pouquinho, só quem, né, provavelmente pela formação de muitos de vocês, talvez não conheçam essa história, mas um pouco da história da teoria da participação. Resumindo, simplificando aqui absurdamente, desde assim, da década de 40, que o debate da teoria da participação é entre os elitistas e os participacionistas. Os elitistas acham que o cidadão não tem que participar porque o cidadão participar da política é que nem um médico tentar ser advogado, é que nem, quer dizer, é uma área muito especializada que o cidadão tem mesmo que votar e são os representantes que participam, que tomam as decisões. Já os participacionistas acham que não, que esse cidadão que os elitistas estão descrevendo é um cidadão que não é dado, que pode ser que muitos cidadãos sejam assim, mas que esse é um processo formativo que pode mudar a cabeça desse cidadão para que ele possa participar da política e aí a gente possa ter uma democracia que não seja só uma democracia procedimental e possa ter uma democracia mais substantiva, que é com todo mundo participando da política permanentemente, né? Então tem um pouco simplificando absurdamente essa discussão. Então eu queria que vocês olhassem, porque eu vou trazer aqui, com isso em mente, de como que essas experiências, como a gente pode aproveitar essas experiências para uma ação pedagógica da participação digital. E não vamos dizer assim, a gente vai ter que se despir de várias das nossas premissas, porque não é a participação pedagógica, não é a estratégia pedagógica tradicional, achar que todo mundo, para participar de uma política pública, vai ler 200 páginas de um documento e aí vai ficar horas e horas discutindo no fórum e tal. Pode ser meio polêmico isso que eu vou falar, mas nós vamos ter que se despir dessa premissa, porque pode ser que seja essa premissa que não esteja levando a gente para lugar nenhum, como bem apontou o Marco na fala dele, né? Quando a gente vê os números, não vem ninguém participar, né, gente? É isso que a gente tem como resultado. Então, né, para fazer a provocação. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho que já foi falado, então vou falar rapidamente. Eu considero que a consulta do Marco Civil da Internet, lá no âmbito do Cultura Digital, BR, que o Irá contou muito bem essa história, foi quando a gente começou a tensionar, né, o paradigma das consultas públicas, né, governamentais, que eram muito mais voltadas a receber sugestões através de um formulário, e a partir do paradigma do Marco Civil passam a ser espaços mais abertos, onde as pessoas discutem livremente dentro das plataformas governamentais. E o tipo, né, de discussão que se abre com o Marco Civil, quer dizer, a inovação que o processo do Marco Civil trouxe, a inovação do comentário por parágrafo. Então, você podia pegar um texto,
online e comentar no ambiente governamental, parágrafo por parágrafo, e as discussões elas podiam ficar segmentadas nos vários temas do texto. Quer dizer, antes disso era muito mais participar de uma consulta pública, era muito mais baixar um PDF, baixar um doc, e aí você pegar e mandar suas contribuições com base na leitura de um doc de 100, não, de 10, 20, 30, 40 páginas e tal. Então o Marco Civil, ele joga para o digital, né, a consulta do Marco Civil joga para o digital a possibilidade de você poder comentar e criar grupos em torno de partes específicas do texto. Então você ia lá e queria falar só, no Marco Civil da internet tinha lá a parte de neutralidade da rede, é o que me interessa, eu quero falar só disso, então eu ia lá no parágrafo da neutralidade, todo mundo que queria falar de neutralidade ia no mesmo parágrafo e a gente formava um fórum ali em torno da temática de neutralidade no texto e tal. Então esse tipo de arquitetura é uma arquitetura que a gente pode chamar de uma arquitetura em árvore, tá? Desculpa o inglês, porque eu reciclei de outros slides. É a threaded discussion, né? A discussão em árvore. Significa que a pessoa, para discutir, ela entra num fórum, ela tem que ler o que as outras pessoas estão falando, ela tem que se enxergar ali na discussão, e aí ela participa. Então, isso exige uma certa quantidade de tempo, de capacidades cognitivas e tal. Então, esse é uma arquitetura. Uma outra arquitetura, não significa que possam existir só as duas, mas no trabalho aqui para a gente refletir trouxe só as duas, é possível a gente pensar numa arquitetura que chama arquitetura crowdsource, né? Não encontramos ainda uma palavra em português. É inspirado de um artigo do pessoal que criou a plataforma do All Our Ideas, né? Que é a plataforma de discussão aos pares, o Pairwise. Eles é que chamam a consulta deles de Weak Discussion, Crowdsourced Discussion, então é daí que vem. Nessa arquitetura crowdsource, a pessoa ela trabalha muito na lógica de trazer propostas. Elimina-se a discussão, a resposta. Você não tem como responder uma pessoa diretamente. A pessoa chega lá, põe uma proposta, você vai tentar responder, não tem como. Você só pode fazer duas coisas. Você reage à proposta ou você traz uma outra proposta. Então você diz, você gosta, você não gosta, se não quer opinar sobre aquela proposta, e se você discorda dela, você traz uma outra proposta que traz o teu ponto, que traz a tua perspectiva. Se você quer responder alguma coisa específica daquela proposta, constrói a sua proposta respondendo uma coisa específica da outra, e a sua proposta ela entra na roleta ali, no set de votação, vai receber reações de usuários e tal. Essa arquitetura, ela permite que todas as reações dos usuários, ainda que limitada a não poder responder diretamente uma proposta, mas que todas as reações, todas as informações, elas consigam ser guardadas pelo sistema. Isso vira uma matriz de propostas, reações, tal. Enquanto que na discussão em árvore, você precisa fazer sistematização para aproveitar tudo e ninguém aproveita tudo em sistematização. Todo mundo aqui que já sistematizou consulta de discussão em árvore sabe que é uma sistematização muitas vezes feita por amostragem, né? Então muita informação se perde ali no processo. Eu não estou querendo trazer nenhum juízo de valor, tá? Porque tem pontos positivos e negativos de cada uma das duas arquiteturas, mas estou trazendo algumas informações de fato sobre elas. Então aquele lixinho ali embaixo da árvore é isso, os argumentos, as informações estão se perdendo, e ali no crowdsourcing o lixinho está vazio. Exemplos, né, de cada uma das arquiteturas. Então, você tem o Dialogue, que foi essa inovação da cultura digital na época do Marco Civil. A Agora Delibera, que foi usada na consulta da regulamentação do Marco Civil. O próprio Participa, tem um comentário por parágrafo lá, os fóruns. Aplicativo da Conferência da Juventude. O próprio Cidade Democrática, é baseado em discussão em árvore em torno das propostas. O Consul, que é a plataforma base da Prefeitura de Madrid, lançada em setembro do ano passado, então é uma coisa bem atual, não estou falando só de coisa antiga, né? Lumio, que é uma plataforma open source para discussão, deliberação em grupo. Democracy é desenvolvido por um coletivo de Atenas e que provavelmente vai ser usado pelo governo grego. E da outra arquitetura, né? O crowdsource. Pairwise, Polis, AppGree, Dialoga Brasil, foi um exemplo disso. Consider It. Legal. Não vou atualizar, valeu, Túlio. Consider It. Bom, aqui
esse slide ele reflete muito como a gente, quando conduzia os processos de participação no governo federal, pensava. Então, a gente achava que tinha que ter 4 macroestratégias, né? Uma estratégia de ter dados abertos da participação, para as pessoas poderem ajudar a gente a interpretar os dados, a construção de tecnologia ser aberta, para poder ter participação da sociedade na construção, um trabalho de animação de rede para tentar trazer as pessoas para as plataformas, engajar as pessoas, né, é sempre muito difícil. E essa mediação política tem a ver com um dos limites que eu vou trazer aqui para reflexão, que era como a gente atuava como lobistas da participação dentro do governo. Então ia lá e ficava, né, marcando reunião nos órgãos, não, tem que considerar essa proposta do cidadão, como assim, tal, não tem orçamento, não dá, esse cidadão está despolitizado, essa proposta é ruim, blá, 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 e fica todo um dilema interno para que a participação possa ser aproveitada pela burocracia. Então, era uma estratégia fundamental que, infelizmente, a gente conseguia pouco resultado, a gente conta nos dedos, porque tem outros problemas, e até faço uma reflexão sobre isso, mas a gente tinha que exercer esse papel, porque importantes resultados a gente conseguiu graças a esse papel, inclusive, né? Aqui é um exemplo visual para vocês verem como funciona uma discussão crowdsourcing. Então, a pessoa só pode ou votar em 2 propostas, essa é aos pares, né? Ou colocar uma proposta nova ali embaixo, e a isso é limitada a participação do cidadão, do usuário na consulta. E aqui um exemplo de números, né? Quer dizer, uma consulta que nós fizemos em 2014, a gente teve 281 mil votos, a página da consulta foi exibida, teve exibições, 210 mil exibições únicas, quer dizer, foi a consulta que a gente envolveu mais gente da história ali das plataformas na Secretaria-Geral, né? Então fica aí também esse indicativo. O Dialoga Brasil também a gente considera, era uma plataforma para ampliar o conhecimento das pessoas aos programas do governo federal, e era uma arquitetura para receber propostas. Então você ia nos temas, aí entrava nos programas, e dentro dos programas você opinava. Tá bem pequenininho ali no canto, mas é aquela caixinha verde ali onde tem, quer dizer, tudo é meio verde, mas é aquela caixinha que tem o verde, o amarelo e o vermelho, os 3 botõezinhos. Então ali você dizia se você gostava, se você não gostava da proposta, pulava para a próxima e podia incluir uma proposta sua para os programas. A gente usou a arquitetura baseada na arquitetura do AppGree, que é um software de deliberação coletiva, e a gente se apropriou da mesma arquitetura, criamos um algoritmo para priorizar as propostas, para as propostas poderem entrar ao longo do período da consulta, de não ter que dividir a consulta em 2 fases, né? Fase de inclusão, depois fase de priorização. A gente conseguiu fazer com que a inclusão de novas propostas e a priorização acontecesse ao mesmo tempo. A gente fez isso com participação social. O algoritmo que criou foi um engenheiro de São Carlos, que a gente montou um grupo com sociedade civil, então isso também foi fundamental para a gente conseguir fazer o que a gente fez, trazer a sociedade. Esse conhecimento não está dentro do governo, esse conhecimento, essa capacidade de criar tecnologia para diálogo e tal, ele normalmente não está dentro do governo. A gente tem que, né, criar grupos com sociedade. Os números são maiores que os números de todas as outras consultas que a gente fez, mas ainda assim são muito aquém do que a gente pode chegar. 25 mil pessoas participaram, trazendo 18 mil propostas. Então, a tecnologia faz diferença, mudou bastante pela opção do crowdsourcing em relação às outras, mas não é suficiente, né? A tecnologia, reforçando aí a tese dos outros colegas, né? Não é só tecnologia, então é mais outras coisas junto, né? E um pouco de balanço do que foi. Então, positivos do Dialoga. Articulou os órgãos de governo, porque tinha 5 temas de um monte de política pública diferente, então tinha que articular com um monte de ministérios para poder criar os conteúdos que iam para o ar, analisar as propostas dos cidadãos e tal. Então, foi uma coisa positiva, ajudou nessa articulação de governo. Tinha um ministério que não falava com o ministério, que falou pela primeira vez quando a gente chamou para uma reunião para tratar do Dialoga Brasil. Então, isso já acho que é uma coisa positiva. Claro, atuando dentro de um problema da burocracia, né, que é o problema das caixinhas não se falarem.
mais pessoas conhecendo os programas, uma quantidade significativa de propostas para qualificar. A gente conseguiu ter 10 mil propostas, né? 18 mil foram colocadas, mas 7 mil e poucas não eram propostas, eram outro tipo de conteúdo, denúncia, tal, que foram encaminhadas para outras áreas, e 10 mil a gente conseguiu, 10 a 11 mil a gente conseguiu aproveitar. Reservar, né? O aproveitamento dela aí é o ponto negativo. A gente tinha uma regra da vitória na consulta que era que a gente responderia, o governo responderia às 3 primeiras de cada programa. Isso foi feito, mas as outras, né? O governo respondeu 81, as outras 10 mil e tantas não foram aproveitadas, né? É uma informação importante para poder ser aproveitada. Bom, falando aqui mais do que interessa para nós, né? Novos atores, teve sim galeras que se mobilizaram em torno de propostas, conseguiram, a gente ficou sabendo de vários casos, conseguiram emplacar a proposta como primeira, então ajudou a construir agendas novas, né? Entrar agendas novas no radar do governo. Bom, pouca integração com outros mecanismos. Isso aqui, essa última acho que é mais importante aí para a gente economizar tempo e ir no que importa. A gente percebeu, quer dizer, viveu na pele, né? O fato das políticas não serem participativas digitais por design. Por design é um termo, não sei se todo mundo é familiarizado, mas é quando uma tecnologia ela é alguma coisa por design, é porque é quando ela nasce assim já, né? Não precisa adaptar ela a ser assim. Então, o que é, vamos dizer assim, participativo por design? Sei lá, pensando um exemplo aqui. O que é uma rede social? Pode ser. Não tem conteúdo criado por ninguém que não seja os usuários. Alguma coisa nesse sentido. As políticas públicas não. Elas partem do princípio de que ela existe e que as pessoas vão participar, fazer parte. Elas vão lá dar pitaco numa coisa que já existe, né? E que tem ciclos próprios e muitas vezes não sincronizados com os ciclos da participação. Então isso a gente viveu muito. Muitas propostas do Dialoga eram boas, mas não podiam ser realizadas porque já tinha passado o período de fazer o planejamento aqui. Então, quer dizer, as coisas não estavam sincronizadas. Então é difícil você ter uma plataforma, você gerir uma plataforma de participação, mesmo governamental, que é o caso, o nosso exemplo, e essa plataforma, por conta da questão mesmo de como as políticas são organizadas dentro da burocracia, não está sincronizada com o próprio processo da política. Porque quando a política ela foi desenhada, ela é desenhada com instrumentos participativos, toda a política tem seus instrumentos participativos, mas não aproveitam o que as próprias plataformas governamentais estão fazendo nos seus próprios processos da política. Então essa é uma questão. Para integrar, né, respondendo à pergunta da provocação aqui da mesa. Quer dizer, para integrar o que está acontecendo nas plataformas com o que está acontecendo nas políticas, as políticas têm que ser desenhadas para o momento plataforma, né, os diversos momentos plataformas, que a gente acredita que tem que ser permanente, como bem o André colocou, acontecerem. Um exemplo de uma política, por exemplo, que é desenhada participativa por design, a própria política de orçamento. Quando tem orçamento participativo nos municípios, o orçamento participativo é encaixado na política orçamentária do município, no processo orçamentário do município. Então tem lá o momento em que a participação acontece, que é o momento anterior à lei orçamentária ser feita. Então, beleza, aí funciona, é isso, né? Nesse sentido mais. Quer dizer, mas isso não acontece, é raro acontecer para as outras políticas em relação às plataformas digitais, né? Não em relação aos outros mecanismos de participação, que aí tem talvez um pouco mais de. Também existe esse problema, mas talvez tenha um pouco mais de. Bom, e aí, futuro, né? A gente, resgatando um pouquinho 2013, né? Os manifestantes não se sentem representados por partidos, muitos não reconhecem as instituições. Quando o Castells escreve sobre, no Redes de Indignação e Esperança, sobre a Primavera Árabe, sobre um pouco do que também estava acontecendo aqui no Brasil na época que ele publicou, na época que a tradução em português foi publicada, ele define esse conceito, né, de autocomunicação em massa, como uma autonomia, como assim, os coletivos, os grupos construindo uma autonomia em relação às instituições. Então, quer dizer, tem muita coisa, muito do que está acontecendo no digital está acontecendo totalmente à parte das instituições, né? Então vale do ponto de vista participativo, mas vale para a economia, né? Uber, Airbnb e tal, que depois começa a ter
esse processo de ser regulado, né? E, bom, serviço de deliberação coletiva para políticas públicas oferecido pelo governo tem essa vantagem de estar numa posição de mediação, né? Não é estranho para um governo assumir um papel de mediação de conflitos sociais. É mais ou menos esperado isso, né, dos governos. Legitimidade para tomar a decisão, quer dizer, a decisão vai ser tomada com ou sem participação, a política vai ser lançada. Então as pessoas, né, participando daquela política e conseguindo emplacar um argumento, uma proposta ali, elas conseguem que aquilo vire uma política. Quer dizer, a plataforma estando localizada em qualquer outro lugar, você não tem garantia nenhuma disso, né? Tanto no governo também não tem a garantia, mas a probabilidade é maior. Menos motivo, o governo tem menos motivo para trabalhar com tecnologia não pública, porque não depende de um modelo de negócio baseado em restrição de acesso à tecnologia. Claro que os governos trabalham muito com tecnologia proprietária, mas é por outros motivos, e não pela questão dos modelos de negócio. Mais potencial para atingir escala, né, porque o governo tem essa posição mais central, tem mais máquinas para operar publicidade e outras medidas e outros meios de comunicação. Não estamos conseguindo essa escala. Atualmente a gente está falando, os governos estão falando com a elite da participação, né, que é quem consegue participar daqueles fóruns, né, ler todos os documentos base e tal, né, então tem essa questão. Os limites de serviço de deliberação coletiva para políticas públicas oferecido por governos, né? O governo não sabe inovar. Essa coisa dos laboratórios está ajudando um pouco, mas é um fenômeno recente. Porque muitas vezes, né, esse é o caso do Brasil, não considera a tecnologia como atividade intelectual, pesquisa, considera como produto, e aí isso eu acho que é um problema, uma barreira. Não pensa as políticas como digital participativas por design, aquilo que eu já falei, não vou repetir, né, para a gente fechar, finalizar. E a força articuladora no governo é top-down. Pegar o caso, por exemplo, do Dialoga. O Dialoga foi sensacional para a gente que estava trabalhando na plataforma, porque a gente teve a presidenta da República envolvida, né? Ela que ia nos eventos, gravava o vídeo, que dava os comandos. Não, vamos fazer isso. Foi bom por quê? Porque vários ministérios que a gente nunca falava, a gente conseguiu começar a falar por causa disso, porque né, vinha a ordem dela e tal. Mas, ao mesmo tempo, gera uma artificialidade em relação ao cidadão. Né? Em relação à burocracia funciona, mas em relação ao cidadão, quer dizer, né, não garante que o cidadão vai entender esse fenômeno e por causa dele vai participar mais, porque aquele processo tem uma força maior e tal. Então, quer dizer, a coisa para ser legal mesmo, a força articuladora tinha que ser bottom-up. Quer dizer, a própria sociedade que tinha que articular a necessidade daquele tema. Foi o que aconteceu com o Marco Civil da Internet. Ainda que tenha sido a participação tenha sido só daqueles mais ligados à execução ao tema, foi uma participação de 2.000 pessoas que não teriam participado. A chance daquela lei ter saído num gabinete era muito grande. Então, quer dizer, conseguiu-se incluir 2.000 pessoas. Né, uma elite da participação, mas conseguiu-se incluir muito mais do que seria incluído. E foi uma força articuladora bottom-up. Quer dizer, o Marco Civil da Internet não estava no radar do governo. Não estava. Não estava no radar do governo. Foi a sociedade que provocou, por conta das leis que o Congresso estava editando de censura na internet, AI-5 digital e tal. A sociedade provocou e nós precisamos de alguma coisa para proteger a internet, senão a internet vai quebrar no Brasil. Vamos proteger a internet. E o governo... Tá. Vamos fazer uma consulta. Então, foi bottom-up, né? Então, acho que essa questão também é fundamental. E, fim da participação, aí um pouco para provocar, porque participação é um conceito que tem a ver com aquilo que eu falei, de ser parte de um processo que já existe. Então, talvez a gente tenha que, né, refletir para onde a gente está indo, se a gente não está indo para uma coisa mais de gestão coletiva de bens comuns, políticas públicas como bens comuns, e aí não só mais participação, mas um fazer junto aí, governo, sociedade, vários tipos de instituições diferentes, né? É isso, gente. Obrigado. Queria agradecer ao Ricardo, veio lá de Brasília, dar esse depoimento super extenso, inspirado, com bastante, muitas informações. Vocês estão vendo, então, hoje um panorama muito interessante, né? Começaram com Maria Alexandra, teve as provocações do Marco, teve o Túlio, que deu uma coisa no panorama da América Latina.
E uma coisa interessante da fala do Ricardo, né, teve as contribuições do Irá, é que a gente fala de uma plataforma, e é interessante como não se trata de uma, mas de uma ecologia de plataformas. Na verdade, né, isso está apontando para a existência de uma ecologia de plataformas, estabelecendo um diálogo comum e orientado para a sociedade. Então,